falar algumas coisas sobre o sistema. Primeiro, a função. A função do sistema cardiovascular principal é levar o sangue oxigenado a todos os tecidos. E segundo, os componentes. O primeiro componente que eu queria trazer é o principal, que é o coração, e o outro são os vasos. Primeiro, os vasos grandes, que são os que acabam de sair do coração, e eles vão se ramificando até fazer vasos de calibre menor e compondo os vasos periféricos. Começando agora a falar sobre o coração, nessa peça sintética. Primeiro, a localização dele, ele é centralizado, um pouco escondido entre os pulmões. Muitas pessoas acham que o coração ele fica do lado esquerdo, mas na verdade é só o final dele que se lateraliza para o lado esquerdo. Abrindo aqui, eu mostro para vocês as cavidades. Primeiro, eu trago essa aqui superior, que é o átrio direito, recebendo sangue do corpo com baixo oxigênio. E esse átrio ele se contrai, levando esse sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito, quando ele se contrai, ele leva o sangue para os pulmões. Esse sangue, voltando dos pulmões, ele vai para o átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo, quando se contrai, leva esse sangue rico em oxigênio para o ventrículo esquerdo, e quando esse ventrículo se contrai, ele leva para o corpo. Vale ressaltar que esses sangues eles não podem se misturar, por isso que existem os septos. Aqui dá para ver bem representado o septo interventricular. Mostrando agora as estruturas nas peças humanas. Primeiro, eu gostaria de trazer que o tamanho do coração ele vai depender muito ou de doenças ou da idade. Também vale ressaltar que existe essa gordurinha aqui, essa parte amarela, que se chama gordura epicárdica. Essa gordura ela pode se desenvolver tanto por hábitos, né, se você for muito sedentário, por alimentação e principalmente por genética. Agora falando sobre as cavidades. As cavidades numa peça humana é muito diferente uma da outra. Aqui em cima nós temos os átrios e aqui embaixo os ventrículos. Os átrios, por eles contraírem e trazerem o sangue para baixo, eles não têm tanta parede, porque o coração ele é formado de músculo, e assim como o músculo que você vai na academia e trabalha e ele cresce, é do mesmo jeito aqui. Então, como eles não trabalham tanto, a parede é um pouco pequena. Já embaixo, os ventrículos, eles também são diferentes entre si. O lado esquerdo, que é o lado que leva o sangue para todo o corpo, ele precisa fazer muita força, então dessa forma a parede é bem mais espessa. Já do outro lado, que esse ventrículo ele leva o sangue apenas para o pulmão, que já está numa localização perto, a parede é um pouco mais fina. Além disso, existe aqui o septo, que divide os ventrículos. Outro componente muito importante do coração são as válvulas. São essas estruturas aqui. E o que elas fazem? Elas permitem que o fluxo ocorra da maneira correta. Esse ventrículo aqui, quando ele contrai, ele leva o sangue para cá. E essas válvulas, elas impedem que o sangue aqui volte. Agora começando a falar sobre os grandes vasos, os vasos mais calibrosos, que também são chamados de vasos da base. Por que esse nome? Porque o coração ele tem um formato triangular e essa parte superior também é chamada de base. O primeiro vaso que eu vejo é esse aqui, que é o tronco pulmonar. Ele está levando o sangue do ventrículo direito para os pulmões, por isso que ele tem essa ramificação aqui, levando um vaso para cada pulmão. Posteriormente, nós temos a aorta, que é um vaso que sai do ventrículo esquerdo e ele vai levar o sangue oxigenado para o corpo. Essa aqui é a cava superior e aqui embaixo é a cava inferior. Esses vasos trazem o sangue pobre em oxigênio do corpo para o átrio direito. E aqui atrás nós temos as veias pulmonares, trazendo sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo. Antes de falar sobre os grandes vasos na peça humana, eu gostaria de destacar que essa peça aqui, ela tem essa membrana, que é o pericárdio. O coração, ele é composto por pericárdio, epicárdio, miocárdio, que é a parte que contém os músculos, e endocárdio, nessa escala entrando dentro do coração. Agora sobre os vasos. O primeiro, que foi aquele que eu trouxe, é o tronco pulmonar, que é aquele vaso que sai direto do ventrículo direito, indo para o pulmão. Nessa peça aqui dá para se visualizar melhor, inclusive a bifurcação desse vaso, levando um vaso para cada pulmão.
O sangue que chega ao pulmão, ele é oxigenado e para voltar para o coração, ele volta a partir dessas veias aqui, que são as veias pulmonares. Agora falando sobre a aorta. A aorta é aquele vaso grande atrás do tronco pulmonar. Esse vaso ele leva o sangue do ventrículo esquerdo, rico em oxigênio, para o corpo, né? É esse vaso aqui. E aqui está mostrado as suas ramificações. O primeiro ramo são as coronárias, que eu vou falar mais à frente. O segundo grande ramo é tronco braquioencefálico. Por que esse nome? Bráquio é porque ele leva sangue para o braço e encefálico porque ele leva para a cabeça. Do outro lado aqui, nós não temos outro tronco. Os ramos já se dividem na aorta mesmo, dando a carótida e a subclávia. Após essa ramificação levando o sangue para a cabeça e para o braço, existe esse grande vaso que vai levar o sangue para a cavidade abdominal e para os membros inferiores. Agora mostrando para vocês a cava, que é o vaso que traz o sangue pobre em oxigênio para o coração. Dá para ver que as junções, né, vindo da jugular, trazendo o sangue da cabeça, e a veia subclávia, trazendo o sangue do braço, se juntando para formar a cava superior. Agora falando sobre a irrigação do coração. O coração ele tem uma atividade constante, então ele necessita de muito oxigênio. Quem irriga ele são as coronárias. Por que coronárias? Porque esses vasos, eles contornam o coração como se fosse uma coroa. E como destaque de uma dessas coronárias, eu trago para vocês a descendente anterior. Esse nome vem porque esse vaso está descendo na parte anterior do coração. E eu trago ela porque é nela que ocorre a maioria das obstruções, seja por tromboembolismo ou por arteriosclerose, que é quando se acumula gordura nas paredes do vaso. E essa obstrução ela vai causar o famoso infarto.